Esse é o nosso último vídeo da primeira parte de conjuntos numéricos. Na próxima semana estaremos aqui gravando a segunda parte, aqui não, lá no Essencial. Hoje estamos aqui numa sala de aula do Colégio Municipal do Paudalho, eu e meu amigo Gustavo Moreira, eu ia dizer outro sobrenome, tá certo? E dando continuidade ao conjunto dos números racionais. Primeiro conjunto numérico que surgiu, naturais, por ampliação, inteiros, por ampliação, racionais, por disjunção, os irracionais. Vou botar um Rzinho aí, custa nada. De tal modo que o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais, a intersecção entre eles é o conjunto vazio. Eles são disjuntos. Todo número racional não é irracional, todo número irracional não é racional. E os fechamentos? O conjunto dos naturais fecha a adição, a multiplicação, os inteiros mantêm o fechamento da adição, multiplicação, fecha a subtração, e os racionais mantêm o fechamento da adição, multiplicação, subtração e fecha a divisão. Agora uma dúvida: e qual é o fechamento no universo dos irracionais? No conjunto dos números irracionais não há fechamento. Interessante, né? Até porque para ele apresentar fechamento nas operações fundamentais, ele teria que ser uma ampliação dos racionais e não uma disjunção. Isso significa dizer que se você pegar dois números racionais, pouco importante se eles além de racionais são inteiros e também são naturais, ou se são racionais inteiros não naturais, ou se são racionais não inteiros, se você pegar dois números racionais, adicionar, multiplicar, subtrair e dividir, o resultado é sempre racional. Como no conjunto dos irracionais não há fechamento, se você pegar dois números irracionais, adicionar, multiplicar, subtrair ou dividir, o resultado não tem a obrigação de ser irracional. Mesmo os dois números com os quais você está operando, sendo ambos irracionais. E quando não forem irracionais, serão racionais. Porque se apresentasse fechamento, e você pegasse dois números irracionais, se apresentasse fechamento, adicionou, multiplicou, subtraiu, dividiu, seria irracional, o que nem sempre acontece. Eu vou dar aqui somente exemplos para você perceber isso. Vamos começar pela operação multiplicação. Multiplicação. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, porque 2 não é quadrado perfeito. Raiz quadrada de 3 é outro número irracional, porque 3 não é quadrado perfeito. Então esse número é irracional, esse número é irracional. Se você pegar esses dois números irracionais e multiplicar, o resultado da multiplicação, o produto, é a raiz quadrada de 6. E 6 não é quadrado perfeito, então é um número irracional. Se isso acontecesse sempre, você pegar dois números irracionais, multiplicar, e o resultado sempre fosse irracional, o conjunto dos irracionais apresentaria fechamento da multiplicação. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque você pode pegar a mesma raiz quadrada de 2, que é irracional, porque 2 não é quadrado perfeito, a raiz quadrada de 8, que também é irracional, porque 8 não é quadrado perfeito, e quando multiplica, dá a raiz quadrada de 16, e 16 é quadrado perfeito, a raiz quadrada de 16 é 4, se é 4, é natural, é inteiro e é racional, e se é racional, não é irracional. Então nada impede que você multiplique dois números irracionais e o resultado seja irracional, e que você multiplique
dois números irracionais e o resultado ser um número racional. O mesmo ocorre na divisão. Bora nessa? Raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Irracional dividido por irracional, dando irracional. Mais a raiz quadrada de 8, que é irracional, dividido pela raiz quadrada de 2, que é irracional, o resultado é a raiz quadrada de 4, que é 2, racional. Então você tem aqui dois números irracionais, que quando divide, o resultado é irracional. E você tem aqui dois números irracionais, que quando você divide, o resultado é racional. Ô Edinaldo, e na adição, hein? Adição. Pois bem, a raiz quadrada de 2, irracional, mais a raiz quadrada de 8, irracional, dá a raiz quadrada de 18. 2 não é quadrado perfeito, 8 não é quadrado perfeito, 18 não é quadrado perfeito, esse número é irracional, e o resultado da adição, a soma, é irracional. Mas será que isso acontece sempre? Não. Por quê? Tá certo? Você adiciona dois números irracionais e o resultado pode ser racional. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo agora na forma decimal. 2,14326 reticências, essa dízima é ilimitada periódica. Então esse número é irracional. 1 parte inteira 1, vamos para a dízima, parte decimal, 1,74562 reticências, esse número também é irracional. Então você tem aqui dois números irracionais. Não é obrigado isso acontecer, mas nada impede que quando você adiciona, coincidentemente os números da dízima de mesma ordem, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, 6 mais 2, 8, 2 mais 6, 8, 3 mais 5, 8, 4 mais 4, 8, 1 mais 7, 8. Então esse número é 3,8888. Reticência, a dízima é ilimitada, porém periódica. Poderia até ser escrito 3,/8, e esse número é racional. Está aqui um exemplo de dois números irracionais, que quando adiciona, dá racional. E aqui está um exemplo de dois números irracionais, que quando você adiciona, o resultado continua sendo irracional. Professor, eu estava com vergonha de dizer, eu não entendi porque é que a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8 dá a raiz quadrada de 18. Bora ver aqui. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8 é quanto? É raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 4 vezes 2, porque 4 vezes 2 é 8. Então fica raiz quadrada de 2 mais, como 4 é quadrado perfeito, sai sendo 2 raiz de 2. 1 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 3 raiz de 2. E quanto é isso? Né? Raiz de 2, e esse 3 que está multiplicando o radical, se você quiser jogar ele aqui para dentro, ele entra sendo 9. Então fica raiz quadrada de 18. E como 18 não é quadrado perfeito, esse número é irracional. Mesma coisa para a subtração. Mesma coisa para a subtração. Nada impede
que você pega um número irracional, 2,1, 6, 3, 4, 1, reticência. A dízima é ilimitada, a periódica. Esse número é irracional. Agora, nada impede que eu tenha outro número com a parte inteira 1 e a mesma dízima. 1, 6, 3, 4, 1, reticências. Esse número é irracional. Se esses dois números irracionais têm dízimas iguais, quando você subtrair, basta subtrair a parte inteira. 2 menos 1, 1. E 1 é elemento dos racionais. Então aqui estão dois números irracionais, que quando você subtrai, o resultado é racional. E se a raiz de 2 mais a raiz de 8 é igual à raiz de 18, a raiz de 18 menos a raiz de 8, passa a ser a raiz de 8 no segundo membro. A raiz de 18 menos a raiz de 8 é a raiz de 2, né? Porque se A mais B é igual a C, A mais B é igual a C, C menos B é igual a A. Esse número é irracional, esse número é irracional, e a diferença, o resultado da subtração, é irracional. Então você pode subtrair dois números irracionais, o resultado ser irracional, o resultado ser racional. Ô professor Edinaldo, e se eu tiver um número racional e o outro número for irracional e multiplicar? Pois bem, se o número racional não for zero, tira o zero da jogada, porque se multiplicar vai dar certo. Tá certo? Então, se você tiver um número irracional e um número racional, quando opera racional com irracional, o resultado é sempre irracional. Tá certo ou não? Tanto quando multiplica, divide ou adiciona. Sensacional. Tá certo? Aí está os fechamentos. Queridos, espero que vocês tenham entendido tudo muito direitinho, porque com essa última explicação sobre os fechamentos racionais, fechamento em todas as operações fundamentais, irracionais, fechamento em nenhuma. E se for um racional e o outro irracional, o resultado sempre é irracional, à exceção da multiplicação e da divisão, se o racional é zero, porque aí quando você multiplica por zero ou divide o zero, o resultado sempre é zero e vai ser racional. Sensacional. Vamos ver aí um mapa mental para finalizar. Pois bem, aqui está a interseção entre os racionais e os irracionais, é o conjunto vazio. São disjuntos, lembrem-se sempre. Por sinal, do ponto de vista etimológico, há até um antagonismo entre ser racional e irracional. Irracional é quem não é racional. Irracional é quem não é irracional. São dois conjuntos disjuntos. Agora lembre-se que os naturais é uma parte dos inteiros e os inteiros é uma parte dos racionais. Todo natural e todo inteiro é racional. Então o conjunto dos naturais é parte dos inteiros e o inteiro é parte dos racionais. E outra coisa, os números racionais e irracionais que não são inteiros, lógico, eles são precisos, são exatos. A raiz de 2 é um dos infinitos números irracionais que fica entre dois inteiros consecutivos, 1 e 2. O número de Euler e o π são dois dos infinitos números irracionais que ficam entre dois inteiros consecutivos, 2 e 3. O número de Euler, bem mais perto, não, o π não fica entre 2 e 3. O número de Euler é um dos infinitos irracionais que fica entre 2 e 3, bem mais próximo do 2 do que do 3, afinal de contas o número de Euler é 2,1, né? Tá certo? E o π fica entre os inteiros 3
E 4, bem mais perto do 3, porque o primeiro algarismo decimal dele é 1, é 3,1 e segue com a sua ilimitada. Tá certo ou não? Sensacional. Finalmente temos essa gráfica aí, para mais uma vez vocês perceberem. Lembrando que todo número é exato. Acabe com esse negócio, esse número não é exato, né? Aí veja a dúvida do nosso bonequinho aqui. Ele está em dúvida se os números que aí aparecem são racionais ou irracionais. Esse número aqui, racional, porque a dízima é ilimitada e periódica, o período é certo. Esse número aqui, racional, porque a dízima dele é ilimitado e periódico, o período é 6. Esse número aqui, irracional. Por quê? Porque 2 não é quadrado perfeito. Esse número aqui, racional, porque a dízima, a parte decimal, é ilimitada e periódica de período certo. Esse número aqui, racional, porque essa fração é ordinária, 5 meios. O numerador é inteiro, o denominador é inteiro, não nulo. Esse número aqui na forma decimal, racional. Por quê? Porque a dízima é limitada, só tem um algarismo significativo. Esse número aqui, raiz de 5, irracional. Por quê? Porque 5 não é quadrado perfeito. E esse número aqui, π, irracional, tanto π, não é que é 3,1415, reticência não é 3,14, tá certo ou não? É? O número de Euler, o número de ouro, tá certo? São números irracionais. Maravilhoso. E um pequeno comentário que eu quero fazer com vocês aqui. Vocês se lembram do retângulo áureo, né? O retângulo de ouro. É um retângulo assim, não é? Que o lado maior dele mede A mais B, o lado menor mede B, mede A, desculpa, tá? Se eu construir aqui um quadrado de lados A e A, aí eu vou ficar aqui com um retângulo em que o lado menor é B, o lado maior é A, e esse retângulo também é um retângulo áureo, um retângulo de ouro, e é semelhante ao maior, por sinal, o maior é uma ampliação do menor e o menor é uma ampliação do maior, e a razão, tanto no maior como no menor, entre o maior lado do maior e o menor lado do maior, ou entre o maior lado do menor, que é A, e o menor lado do menor, que é B, essa razão é na forma decimal, um número cuja parte inteira é 1, vírgula, aí vem 6, 180, legal ou não? 339, logo em seguida vem 89, eu estou dando uma filadinha nesse algarismo, reticência. Esse número é representado pela letra grega Φ, é chamado de número de ouro ou número de Deus, tá certo ou não? Existe um monumento que durante a Segunda Guerra Mundial foi bombardeado pelos nazistas na Itália, que é o templo da deusa Vênus. Ele tem esse formato assim, não é? Não sei se vocês já viram, o sinal meu está muito mal desenhado aqui. Pois bem, todos os retângulos que aparecem aqui são retângulos áureos. Esse é um retângulo áureo, esse é um retângulo áureo, e esse retângulo áureo, tá certo? Cuja razão entre o maior e o menor lado, por exemplo, maior lado do maior, A mais B, menor lado, B. Na redução dele, menor lado, maior lado, A, menor lado, B, essa razão entre o lado maior e o lado menor
o lado maior e o lado menor dos retângulos áureos, todos são semelhantes entre si, é sempre esse número irracional, que é conhecido como o número de Deus, o número áureo, a razão áurea. E o retângulo que tem essa proporção entre as medidas dos lados é denominado de retângulo áureo. Tá certo, amigos? Por sinal, uma curiosidade para vocês, não é? Esse retângulo áureo, ele aparece bastante, tá certo? Na natureza, no corpo humano, essa razão áurea, essas proporções. Inclusive Steve Jobs, dono da Apple, quando com seu design, seu arquiteto, né, seu cientista da computação responsável pelo seu web design, foi construir essa logomarca que tem no seu iPhone, ou no seu computador, ou em qualquer seu equipamento da Apple, ele se valeu do retângulo áureo para chegar a essa marca. Essa espiral que aqui está é a chamada espiral áurea. E essa espiral áurea é construída a partir daqui e vai fazendo assim, né? Certo ou não? Tangenciando os lados de retângulos áureos, onde o menor é a partir de um ponto, aí vem 0, 1, repete o 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim sucessivamente. Colocando esses números em ordem, 0, 1, 0 mais 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 8 mais 13, 21, 13 mais 21, 34. Essa é a sequência de Fibonacci. Essa sequência de Fibonacci que vem de sucessivos retângulos áureos que foi usado na construção da Apple. Olha aqui a espiral áurea. Cadê ela? Cadê? Olha ela aqui, ó. Ô, beleza, né? Tá certo ou não? Ela está oculta, né? Quando você olha para essa logomarca, você não imagina nunca que ela foi construída a partir daqui. Tá certo ou não? Está bastante presente na natureza. No mais, eu quero passar um vídeo para vocês aqui, rapidinho, para nós encerrarmos essa maravilhosa jornada de hoje. Quero agradecer a todos vocês, tá? Quero dizer a vocês que essa filmagem começou que horas, Gustavo? Diga aí para os alunos do vídeo. 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Estamos encerrando agora, mais precisamente às... Bote aí no celular para eles verem. Começamos às 4 horas da tarde, viu, gente? Será que dá trabalho? Mas tudo feito com muito amor, muito carinho. Ainda falta editar os vídeos para mandar para vocês. Vamos encerrar com esse vídeo muito interessante sobre o homem vitruviano, que é uma pintura, não é um desenho, é um esboço de Leonardo da Vinci, não é? Em homenagem a um arquiteto italiano chamado Vitruvius, que fez um estudo entre as proporções do corpo humano. E existem no corpo humano proporções racionais e existem no corpo humano proporções irracionais. Só que no corpo humano, as proporções irracionais, todas elas obedecem, têm como constante de proporcionalidade o número de ouro, o número de Deus, a razão de proporcionalidade entre o maior e o menor lado de um retângulo áureo. Boa noite para todos, que Deus os abençoe e vamos assistir a esse vídeo. O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. É esse o desenho. Quem fez esse desenho foi Leonardo da Vinci. Veja que frase linda. O homem é o modelo do mundo. O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci é um estudo das proporções do corpo humano. Uma das medidas mais importantes do homem vitruviano
é a razão áurea, ou divina proporção, o número de ouro. A razão áurea de 1 para 1.618, 1,618 reticências. Esse padrão se repete por toda a natureza, incluindo o corpo humano. Como todos sabem ler, vou me calar. Quero agradecer a Gustavo Moreira. Olha aí, a razão áurea. Perfeito. O umbigo é o centro do círculo, que é o mundo espiritual. Os dedos se juntam à interseção entre o círculo e o quadrado. O quadrado é o mundo material, o mundo físico. E nós estamos entre o mundo físico e o mundo espiritual. As direções do vento: norte, sul, leste e oeste. Cada lado do quadrado é um elemento: terra, água, fogo e ar. Agora, o centro do quadrado são os órgãos genitais do homem vitruviano. A soma dos comprimentos dos 4 dedos é um palmo. 6 palmos é um cúbito. Lembra? Criado pelos árabes, o cúbito é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. Foi comentado na aula de hoje. Nossa altura é de 4 cúbitos. Então, da ponta do pé até a nossa cabeça com o corpo esticado, cabem 4 distâncias do cotovelo à ponta do dedo médio. Da sola do pé até o joelho é um cúbito, é a mesma distância do seu cotovelo até a ponta do dedo médio esticado. Do joelho até a genitália também é um cúbito. Da genitália até o mamilo, um cúbito também. E do mamilo até o topo da cabeça é um cúbito. Então nossa altura toda é de 4 cúbitos. De um ombro para o outro é um cúbito. Então essa distância cabe 4 vezes na nossa altura. E o comprimento de uma passada larga nossa é de 4 cúbitos. A distância entre fica um pé e o próximo lugar onde você bota o outro pé. O pé sozinho é 1/7 da altura do homem. O comprimento do seu pé é uma das 7 partes da sua altura. A cabeça é uma das 8 partes da altura. A testa é uma das 3 partes do comprimento da cabeça, do queixo até a parte superior. A face também é 1/3 do comprimento da cabeça. E do nariz até a ponta do queixo também é uma das 3 partes. O comprimento da nossa orelha é 1/3 da face. É a mesma distância do queixo à ponta do nariz. E o comprimento da face é 1/10 da altura do homem. Essas razões são racionais.
Quem conseguiu essas medidas foi um arquiteto italiano chamado Vitruvius. Por isso que Leonardo da Vinci, ao criar esse desenho, chamou ele de homem vitruviano, porque ele usou nesse desenho as medidas que o arquiteto Vitruvius havia encontrado. Boa noite, que Deus abençoe a todos, a sua família, seus amigos, e que o Mestre Jesus os protejam de todos os males, inclusive do coronavírus. Até a próxima, meus amores. Amo todos vocês. Dá uma boa noite para eles, Gustavo. Boa noite, pessoal. Boa semana para todos. E até a próxima.